Foi o apóstolo Paulo que apresentou uma lista denominada por ele como obras da carne. Conheceremos aqui quais são essa lista. Eu sou o pastor Everaldo Silva, seja muito bem-vindo ao canal Ibled. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 19 diz: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa. Eu separei 3 pontos aonde nós vamos entender o que o apóstolo Paulo está se referindo nesta carta. O primeiro ponto, nós vamos falar no sentido geral, se referindo simplesmente à humanidade. No segundo ponto, no sentido mais específico, se referindo ao aspecto físico, material da vida humana. O terceiro ponto, vamos estar se referindo à natureza humana, depravada, corrompida pelo pecado, incluindo mente, alma do homem. Quais desse ponto você acha que o apóstolo Paulo está se referindo? Comente aqui embaixo. Fica evidente que o apóstolo Paulo, ele está falando simplesmente que as obras da carne são vícios. Vícios da humanidade, da natureza humana. Você conhece essa lista? Você já ouviu falar da lista a qual o apóstolo Paulo ele deixou na carta aos Gálatas? Nós temos 15 elementos como obras da carne. É um grupo, uma base de pecados. Então ele está falando de um grupo de pecados reunidos, a qual a carne ela anseia e a qual a carne ela luta contra o espírito. Vamos conhecer esses pontos para entendermos um pouco melhor este grupo. O apóstolo Paulo está falando ou referindo-se a pecados relacionados à imoralidade, prostituição, impureza e lascívia. O segundo ponto, ele está falando de pecados relacionados a falsos deuses, idolatria e feitiçaria. O terceiro ponto, ele está falando de pecados relacionados a rivalidade, inimizades, porfias, ciúmes e iras, discórdias, dissensões, facções e inveja. O quarto ponto é pecados relacionados ao excesso, embriaguez e glutonaria. Nós precisamos conhecer e entender o que o apóstolo Paulo ele nos deixou, porque a nossa carne ela é muito tentada. A tentação ela é um pecado? Não. O pecado é você cair na tentação. Se ser tentado é uma coisa e você cair é outra coisa. Então, quando você está sendo tentado, você tem a opção de escolha. Você tem uma opção, a decisão de dizer sim ou não para a tentação. Foi Deus que falou lá em Gênesis: o pecado jaz à porta. Então, queridos, nós conhecendo essa lista, nós vamos fugir da aparência do mal. Mas ele não deixou só apenas essa lista. Ele deixou uma segunda lista. E é nessa lista que nós precisamos nos lançar. É nessa segunda lista que nós precisamos nos dedicar. Veja, Gálatas 5, ainda,
E no versículo 22 ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Veja, esse segundo grupo, a qual o apóstolo Paulo, ele relata para nós, e nós precisamos aprender aqui nesse segundo grupo e pedir a Deus que venha nos dar a paz, que venha nos dar o domínio próprio, que venha nos dar a mansidão, porque as obras da carne, elas são opostas a essa segunda lista. As obras da carne, ela vai lutar e ela sempre vai ser oposta contra o Espírito. Já diz a palavra do Senhor que o Espírito ele está forte, mas a carne ela é fraca. Mas mesmo a carne sendo fraca, o pecado que está sendo apresentado a ti não é vitamina para a sua carne. Então você vai pedir a Deus misericórdia, você vai clamar a Deus para que Deus venha te dar o domínio de tudo, da sua mente, da sua alma, do seu espírito, do seu corpo. Venha pedir a Ele para que todos esses dons do Espírito venham estar sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, para que você viva em paz. Veja que no versículo 22 em diante, ele cita que contra essas coisas não há lei. Ou seja, contra nessa segunda lista, nesse segundo ponto a qual nós estamos falando, ele fala, não há lei, ou seja, não há condenação aqui. Já na primeira lista, existe uma condenação. Mas na segunda lista, não há condenação. Não há lei. Então fique nessa segunda lista. Peça a Deus para que Deus venha lhe guiar, venha lhe instruir, venha te direcionar e você venha seguir em paz em Cristo Jesus. Para que haja paz verdadeiramente. Para que haja alegria verdadeiramente, para que haja o gozo do Espírito. Deus te abençoe. Se você chegou aqui, eu te peço, compartilhe, comente, se inscreva no canal, que vai nos ajudar em muito. E que o nome do Senhor seja sempre glorificado e exaltado nas vossas vidas. Deus seja louvado, fique na paz de Cristo.